Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio da nossa série Jesus e Eu em Casa. Estamos iniciando esta semana, este mês. Hoje é dia 1º de junho de 2020. Nós estamos na 11ª semana nesse período de distanciamento social por conta da pandemia do Covid-19. E desde lá do dia 22 de março até hoje, nós caminhamos com a transmissão dos nossos cultos de domingo e diariamente a transmissão dessas reflexões Jesus e eu em casa. E o meu desejo e oração é que Deus te abençoe e te fortaleça nesse período de distanciamento social. Eu quero, durante essa semana, refletir com vocês em um dos principais personagens do Antigo Testamento, que é José do Egito. José, filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos homens e José era um dos mais novos desses 12. E é muito interessante a história de José. José tem uma vida em meio a dificuldades, e eu creio que se nós queremos viver esse período e termos um aprendizado prático e bom do que Deus pode fazer por nós nesse momento, ele é um personagem do qual nós podemos aprender muito. O tema das nossas reflexões essa semana será Caminhando em Meio ao Caos. A história de José nos mostra como caminhar em meio ao caos. E o primeiro episódio, hoje, nós vamos meditar nesse tema, quando tudo foge do controle. É interessante que José tinha uma vida estável. Ele vivia numa família economicamente boa, ele era um irmão privilegiado, inclusive, no meio de tantos outros. No período em que ele vivia, ele tinha uma vida muito estável e tranquila. E ele começa a receber visões e sonhos que lhe mostram ainda mais quão extraordinária seria a sua vida. Ele tem dois sonhos muito marcantes. O primeiro deles, ele sonha que ele com seus irmãos atavam feixes, eles juntavam feixes no campo, e dos 12 feixes de cada um dos irmãos, os 11 se inclinavam ao feixe dele. Quando ele relata isso para os irmãos bravos dizem assim: será que você quer controlar a nossa vida? Você quer reinar sobre nós? Depois de um tempo ele tem um outro sonho, em que estão 12 estrelas, o sol e a lua, e as 11 estrelas, o sol e a lua, rodeavam a estrela principal, e aí os feixes, as estrelas e a lua e o sol ali se curvavam à principal. E mais uma vez os irmãos ficam enfurecidos e passam a ter ciúmes de José. Quando ele começa a ter esses sonhos, eu imagino que ele pensa assim: nossa, minha vida será extraordinária. Ou ele nem tinha noção ao certo do que seria a sua vida. Mas o primeiro passo a partir disso tudo é um passo de dificuldade. Tudo foge do controle. Ele estaria ali o feixe principal, a estrela principal, mas de repente os seus irmãos têm uma decisão impulsiva de matá-lo. Um dos irmãos ali entende que seria extremamente problemático isso, e ele fala assim: não, vamos vendê-lo. E eles vendem José como um escravo para uma caravana que ia rumo ao Egito. Eles chegam em casa e dizem para o seu pai que José estava morto. E José então caminha para o Egito para ser vendido como um escravo. A nossa vida, às vezes, em segundos, tudo foge do controle. O desemprego pode chegar numa hora inesperada, você pode ter um problema familiar, você pode ter ali uma crise financeira, a morte de alguém, um acidente
incapacitante, uma decisão impensada que gera consequências para o futuro que você pode pensar assim, nossa, a partir de agora tudo saiu do meu controle. E a Bíblia nos ensina que o importante não é ter o controle nas mãos. Porque todo mundo que tenta ter o controle nas mãos, um dia perde o controle. Grandes reinos, poderosos reinos caíram, pessoas poderosas passaram. O controle nas mãos, ele é temporário e superficial. O que esse texto nos ensina é que para nós termos uma vida abençoada e perseverarmos e caminharmos em meio ao caos, o que importa é o Senhor ter o controle da nossa história. Se José fosse o responsável por ter o destaque de ser o principal feixe, a principal estrela, de fato esse momento aqui seria determinante para destruir essa história. Mas aqui é o início de uma grande história que Deus estava preparando através da sua vida. Eu convido você a, durante essa semana, a refletir comigo. E não somente a refletir, mas depositar a sua confiança e o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor, entregamos a Ti o controle da nossa vida e te pedimos que o Senhor nos ensine a caminharmos em meio aos caos, à dificuldade, em meio às tempestades, às crises da vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, um bom dia, uma boa semana, um bom mês na presença do nosso Senhor. Grande abraço.